Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e dando continuidade às nossas aulas EAD, nós vamos para a nossa primeira atividade revisional do 6º ano, e nós vamos falar sobre o quê? Sobre um assunto que vocês já têm conhecimento, né? Sobre as práticas corporais, e aí a gente vai abranger um pouquinho sobre as regiões, né? Quais são as práticas corporais em cada região e no mundo também, né? Qual foi a influência de alguns povos em algumas brincadeiras, né? Jogos ou brincadeiras. Então vamos lá. Primeiro essas perguntinhas, né? Quais jogos e brincadeiras você costuma brincar? Sabe quem os criou? E com quem aprendeu esses jogos e brincadeiras? Aí fica o questionamento, né? Antes da gente iniciar a nossa aula, vamos deixar claro que primeiro a gente vai ler a conceituação e depois a gente vai explicar para vocês entenderem um pouco melhor. No final da aula a gente vai ter 3 exercitandos que vocês, para fixar melhor toda a nossa aula de hoje e para que vocês possam entender melhor, né, caso não tenham entendido alguma coisa. Então vamos lá. Os jogos e as brincadeiras estão ligados ao homem desde o início da sua formação da sua cultura, né? Na antiguidade, os homens já jogavam e brincavam. Alguns registravam suas brincadeiras em forma de desenhos nas cavernas. Daí em diante, o jogo acompanhou o homem em toda a sua evolução histórica, estando presente em todas as civilizações. De acordo com alguns autores, os jogos e as brincadeiras tradicionais existem desde que o mundo é mundo, ou seja, desde a origem da civilização, desempenhando papel importante na criação da cultura popular, diferentes em cada região, e no desenvolvimento humano em sua totalidade, expressando a produção espiritual de um povo em uma determinada época histórica. São transmitidos oralmente de forma anônima de geração para geração. Então, o que a gente pode entender sobre essa conceituação, né? A gente entende que desde a pré-história, desde a origem do homem, desde quando o homem é homem, já existem os jogos e as brincadeiras, né? É um passar de tempo, um hobby, algo que eles vão criando, né? Quando a gente vê que foi passado de geração em geração, a gente vê que, querendo ou não, vão sofrendo modificações, assim como as coisas vão sendo descobertas, né? Por exemplo, no início eles poderiam usar uma pedrinha, hoje a gente já utiliza um saquinho ou uma bola de gude. Então as coisas vão evoluindo, né? Até mesmo as brincadeiras e os jogos, mas sem perder a sua essência. Então vamos continuar. No Brasil, as brincadeiras e os jogos têm influência da cultura dos povos que colonizaram o país. Estudos indicam a influência de 3 raças nos primeiros séculos da colonização: a raça branca, a raça vermelha e a raça negra, representadas pelos portugueses, índios e africanos. De influência portuguesa, vieram para o Brasil os versos, adivinhas, parlendas e grande parte dos jogos tradicionais populares do mundo, como os jogos de saquinhos, né, os 5 Marias, a amarelinha, bolinha de gude, peão e outros. O jogo de saquinho, também chamado no Brasil de jogo de pedrinhas, 5 Marias, 3 Marias, jogo do osso e assim sucessivamente, tem origem pré-histórica nas antigas civilizações, na Grécia principalmente, né? Os jogos de ossinhos ou de pedrinhas eram praticados tanto por rapazes como pelas moças, mas também eram crianças que eram presenteadas com os ossinhos quando tinham um bom desempenho escolar. Então, como vocês podem ver, existem 3 marcos, né, de 3 civilizações que vieram colonizar aqui e que eles trouxeram com eles essa rica gama de brincadeiras, Como vocês podem ver, por exemplo, esse joguinho do jogo das pedrinhas, antigamente eles não eram jogados com os saquinhos que hoje a gente joga, né? Antigamente eles usavam ossos mesmo, e aí foi passando de geração e foi evoluindo, né? E aí a gente pode ver que cada povo traz um pouquinho de enriquecimento pra gente. Então, a gente vai fazendo essa mistura, né, de povos e de culturas. Continuando, da influência indígena,
Temos as brincadeiras de imitar animais, as brincadeiras de arco e flecha e a peteca. Para a construção da peteca, os índios utilizavam uma trouxa de folha cheia de pedras que eram amarradas numa espiga de milho. Brincavam de jogar essa trouxa de um lado para o outro. Davam o nome de peteca e em tupi significa bater. Da origem africana, foram introduzidas aqui as lendas do Papão, o Boitatá, os Negros Velhos e o Saci-Pererê, entre outros, né? Algumas das brincadeiras, como o jogo de caça ao tesouro, pegador, cavalo de pau, são brincadeiras tradicionalmente africanas. As crianças africanas também sofreram influências de Paris e Londres pelo seu contato com o europeu. Então a gente já pode ver essas outras brincadeiras que esses outros povos trouxeram pra gente, né? Então, como a gente pode lembrar, né? Vamos recapitular um pouquinho. Quais foram esses povos? Os africanos, os índios e os portugueses, né? Os europeus. Então, a gente pode ver que cada um trouxe um pouquinho pra gente e vai fazendo essa mistura cultural. E aí a gente vai ver um pouco mais sobre esse assunto. É através das crianças que se perpetuam as brincadeiras tradicionais, sendo estas preservadas e recriadas a cada nova geração. Portanto, valorizar a tradição dos jogos e brincadeiras é uma maneira de preservar, potencializar, ressignificar e ampliar a cultura infantil, além de interagir com as outras gerações, né? Então, o que a gente pode ver, né? É que normalmente os jogos e brincadeiras, ele vem da nossa infância, né? Quando os nossos pais nos ensinam algumas brincadeiras que os pais e avós deles nos ensinaram. E é assim que a gente vai propagando essas brincadeiras, essas culturas, e a gente vai sempre preservando a nossa história. Então a gente vai ver o que a gente aprendeu hoje e depois a gente vai fazer um exercitando rapidinho. Vamos lá! Na aula de hoje aprendemos que os jogos e as brincadeiras estão ligados ao homem desde o início da sua cultura. No Brasil, as brincadeiras e jogos têm influência da cultura dos povos que colonizaram o país, representadas pelos portugueses, índios e africanos. E é através das crianças que se perpetuam as brincadeiras tradicionais, sendo estas preservadas e recriadas a cada nova geração. Então vamos lá, vamos fazer o nosso exercitando de hoje, né? Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa, se vocês pegaram pelo menos um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Caso não, a gente vai solucionar e tentar fazer com que vocês entendam, pelo menos no nosso exercitando. Mas eu tenho certeza que foi bem autoexplicativo e que vocês entenderam bastante esse conteúdo, apesar de vocês já terem visto também no ano anterior. Então vamos lá. Exercitando. Jogos populares são aqueles que foram passados de geração em geração. Isto é, aprendemos com a nossa família. Alguns brinquedos, jogos e brincadeiras, conhecidos pelos adultos e crianças brasileiras, têm origens surpreendentes. Vem tanto dos povos que deram origem à nossa civilização, o índio, o europeu e o africano, como até mesmo o longínquo Oriente, né? Assinale a questão que não apresenta jogos e brincadeiras tradicionais. Então vai ser bem fácil vocês responderem essa questão. A gente só tem que lembrar quais são os jogos e brincadeiras tradicionais. Caso vocês não lembrem o que a gente viu na nossa aula de hoje, lembrem das atividades, brincadeiras que vocês faziam quando eram crianças, né? Que os seus pais passaram para vocês de geração em geração. Então vamos ver as alternativas. Vamos lá, alternativa A, peteca, taco, pular corda e esconde-esconde. Isso sim é uma brincadeira tradicional. B, natação, atletismo, tênis e basquetebol. Será que é uma brincadeira de jogos tradicionais? C, bambolê, pipa, futebol e bolinha de gude. E letra D, amarelinha, passa-anel, pega-pega e queimada, né? Então a gente tem que pensar o que nesse exercitando? Que existem os jogos e brincadeiras tradicionais e já existem os esportes, né? Então a gente tem que deixar cada um na sua categoria. Então vamos ver, né? A letra B é a única que não são jogos e brincadeiras tradicionais e sim esportes, né? Então essa
é a que não apresenta jogos e brincadeiras. Vamos para a próxima atividade. Da origem africana, foram introduzidas aqui para lendas do Papão, Boitatá, os negros velhos, o Saci Pererê e entre outros, né? Assinale a questão que apresenta jogos e brincadeiras de origem africana, né? Alternativa A, peteca, taco, pular corda, esconde-esconde. B, o jogo de caça ao tesouro, pegador, cavalo de pau. C, bambolê, pipa, futebol e bolinha de gude. E D, amarelinha, passanel, pega-pega e queimada, né? Então, se vocês prestaram atenção do nosso slide, vai ser também fácil a resolução dessa atividade, né? Qual é a alternativa que ela apresenta brincadeiras de origem africana, né? Então, vamos lá. A resolução é a B, né? O jogo de caça ao tesouro, pegador e cavalo de pau. Também muito fácil, não é mesmo? Então vamos lá para a nossa última atividade de hoje. E ela também está bem fácil, a resolução dela só para fixar mesmo. Vamos lá. De influência portuguesa, vieram para o Brasil os versos, adivinhas, parlendas e grande parte dos jogos tradicionais populares do mundo, como o jogo de saquinhos, né? Amarelinha, bolinha de gude, peão e entre outros. Assinale a questão que apresenta também o jogo dos saquinhos, né? A, jogo de pedrinhas, Três Marias, jogo do osso, onente, pató, arriós, telhós, chocós e necara. B, o jogo de caça ao tesouros, pegador e cavalo de pau. C, bambolê, pipa, futebol e bolinha de gude. E D, amarelinha, passanel, pega-pega e queimada. Então é muito fácil, né? Também, se vocês podem até por eliminação, mas qual é o jogo que ele também é chamado de jogos de saquinhos, né, no Brasil? Quais são, né? Então também é muito fácil. É a alternativa letra A, que é o jogo de pedrinhas, Três Marias e entre outros, né? E aí eu espero que vocês tenham entendido nossa aula de hoje, que tenha sido fácil essa retomada às nossas aulas, né? A gente vai recapitular durante esse nosso primeiro bimestre. E tomara que vocês estejam se cuidando, estudando muito em casa e tirem dúvida com os professores de vocês. Tá ok? Até a próxima aula!